Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso Conquistar. Eu sou o professor William Costa e estou aqui para te ajudar a conquistar a sua tão sonhada vaga na universidade. E aproveitando, não esqueça de seguir a gente nas redes sociais. Olha só, @Centro de Mídias _AM. Quando postar uma fotinha, coloca a nossa hashtag Projeto Conquistar Seducan. Posta aí, marca a gente, segue a gente nas redes sociais. E o que nós temos nessa aula? Olha só, temos aí o episódio 5, simulado. Hoje vamos testar tudo que nós aprendemos no simulado. E aí estamos, física, o nosso episódio é Mano, esquentou que só. Qual é o detalhamento? Conceito de calor e temperatura, formas de propagação de calor, calor sensível e calor latente. Eu espero aí que vocês estejam bem ansiosos para esse simulado, para testar tudo que nós aprendemos. Por isso, vem com a gente. Então vamos lá para o nosso simulado. Eu sei que você está animado para aplicar tudo aí que você tem aprendido nas nossas aulas. Agora é o momento de testar todo esse conhecimento. Vamos lá para a nossa primeira questão, olha só. Questão do Enem 2021. Na cidade de São Paulo, as ilhas de calor são responsáveis pela alteração da direção do fluxo da brisa marítima, que deveria atingir a região de mananciais. Mas, ao cruzar a ilha de calor, a brisa marítima agora encontra um fluxo de ar vertical, que transfere para ela energia térmica absorvida das superfícies quentes da cidade, deslocando-o para as altas altitudes. Dessa maneira, há condensação e chuvas fortes no centro da cidade, em vez de na região de mananciais. A imagem apresenta os 3 subsistemas que trocam energia nesse fenômeno. Tá aí, olha, Sol, ilhas de calor e brisa marítima, não é? No processo de fortes chuvas no centro da cidade de São Paulo, há 2 mecanismos dominantes de transferência de calor, entre o Sol e a ilha de calor e entre a ilha de calor e a brisa marítima. Esses mecanismos são, respectivamente, aí tem as alternativas, você vai marcar a alternativa que você considera correta e daqui a pouco a gente vai conferir se a sua resposta está correta.
aí, você já pensou, já raciocinou, não é? Já sabe, já marcou a alternativa que é correta, tenho certeza que você acertou. Nós vamos só aqui conferir se você acertou. Vamos lá. Tá aí, Enem 2021. Na cidade de São Paulo, as ilhas de calor são responsáveis pela alteração da direção do fluxo da brisa marítima, que deveria atingir a região de Mananciais. Mas ao cruzar a ilha de calor, a brisa marítima agora encontra um fluxo de ar vertical, que transfere para ela energia térmica absorvida da superfície quente das cidades, deslocando-a para altas altitudes. Dessa maneira, há condensação e chuvas fortes no centro da cidade, em vez de na região de Mananciais. A imagem apresenta os 3 subsistemas que trocam energia nesse fenômeno. No processo de fortes chuvas no centro da cidade de São Paulo, há 2 mecanismos dominantes de transferência de calor. Primeiro, olha, entre o Sol e a ilha de calor. Vamos analisar. Entre o Sol e a ilha de calor, está aqui o Sol e está aqui a superfície da Terra. Entre o Sol e a Terra, não existe aqui um meio material para o calor se propagar, não é? O calor se propaga aqui, olha, por meio de ondas eletromagnéticas. E sendo por meio de ondas eletromagnéticas, a gente sabe que ocorre o quê? Irradiação. As ondas eletromagnéticas são emitidas daqui do Sol, vão até a superfície da Terra, olha. Só que antes elas passam aqui pela atmosfera. Quando ela atinge a atmosfera, o ar ele é um mau condutor de calor. Aí o que acontece? Ela penetra aqui a atmosfera e chega até a superfície da Terra. Então, entre o Sol e a ilha de calor, a gente já sabe que ocorreu a irradiação. Tá certo? Por quê? Porque não tem um meio material, né, que entre o Sol e a ilha de calor, ligando esses 2 meios, Sol e ilha de calor. Beleza? Só que falta o seguinte, olha, entre a ilha de calor e a brisa marítima. Entre a ilha de calor e a brisa marítima, o que ocorre? Olha só, está ocorrendo aqui, olha, o processo de convecção. Por quê? Porque nós temos a condensação do ar. O meio é o quê? É um fluido. Sendo um fluido, a gente já sabe que é convecção, né? Então, nós temos aqui a convecção, olha. Convecção é o processo de transmissão de calor que ocorre nos fluidos, devido a quê? A uma diferença de densidade. Então, veja bem, na convecção, para ficar melhor, o que aconteceu? O que aconteceu foi o seguinte, olha, nós temos ali uma troca de calor por meio dos fluidos. Aí o que acontece? Aquele fluido que está mais quente ali, ele acaba se expandindo, as moléculas vão ficar um pouco mais distantes. Então ele fica menos denso. Ficando menos denso, esse fluido sobe. Ao passo que o fluido que está mais frio, o que acontece? Ele desce, tá certo? Formando aí as correntes de convecção. Olha só o nosso gabarito comentado, ó. Só para resumir tudo que nós falamos. Entre o Sol e a ilha de calor, a propagação de calor ocorre por irradiação. O calor é transferido do Sol para a ilha de calor através do vácuo, né? Não tem um meio material, por isso é através das ondas eletromagnéticas. Entre a ilha de calor e a brisa marítima, a transferência ocorre pelos fluidos e suas diferenças de densidade, sendo assim, por convecção. Pela ordem, nós temos aí irradiação e convecção, por isso que a nossa resposta é a letra A. Toda vez que aparecer na questão a palavra ali, respectivamente, ele está se referindo à ordem que ele definiu. Qual foi a ordem? Sol e ilha de calor, depois ilha de calor e brisa marítima, não é isso? Por isso que, respectivamente, é a letra A, irradiação e convecção. São os 2 processos de transmissão de calor que ocorrem aí nessa questão. Veja só, questão simples, não é? Você com certeza marcou a alternativa correta. Por quê? Porque estudou direitinho aí os processos de transmissão de calor. Condução, convecção e irradiação. Não é isso? Bom, para mostrar que você está fera aí em termologia, em termodinâmica, nós vamos chamar agora a nossa segunda questão. Olha só. Na nossa segunda questão, também é uma questão do Enem. Veja. Enem 2019, olha. Em 1962, um jingle, vinheta musical, criada por Heitor Carrilho, fez tanto sucesso que extrapolou as fronteiras da rádio e chegou à televisão ilustrado por um desenho animado. Nele, uma pessoa respondia ao fantasma que batia em sua porta, personificando o frio, que não deixaria entrar, pois não abriria a porta e compraria lãs e cobertores para aquecer sua casa.
Olha só quem bateu na porta, foi o frio, não é? Prestem muita atenção. Apesar de memorável, tal comercial televisivo continha incorreções a respeito de conceitos físicos relativos à calorimetria. Para solucionar essas incorreções, deve-se associar à porta e aos cobertores, respectivamente, as funções de. Então, você vai analisar cada alternativa, vai marcar a alternativa correta e daqui a pouco a gente vai voltar para verificar se você marcou direitinho. Então, pessoal, com certeza você marcou a alternativa correta, porque você sabe muito bem aí trabalhar com o conceito de calor, não é? Vamos ler a questão. Olha só. Em 1962, um jingle criado por Heitor Carrilho fez tanto sucesso que extrapolou as fronteiras do rádio e chegou à televisão, ilustrado por um desenho animado. Nele, uma pessoa respondia ao fantasma que batia em sua porta, personificando o frio, que não deixaria entrar. Olha só, quem ele não quer deixar entrar? O frio, tá certo? Pois não abriria a porta e compraria lãs e cobertores. Olha só, para o frio não entrar, ele não abriria a porta e compraria lãs e cobertores para aquecer a sua casa, beleza? E aí, na sequência, apesar de memorável, tal comercial televisivo continha incorreções a respeito de conceitos físicos relativos à calorimetria. Para solucionar essas incorreções, deve-se associar à porta e aos cobertores, respectivamente, as funções de... Olha só, o que ele está dizendo aí para você? Antes da gente falar para o gabarito, ir lá para o gabarito. Veja só, o frio queria entrar ali na casa. Aí o que o cara fez? Ele disse assim, não vou abrir a porta para o frio não entrar, vou comprar cobertor e lã para aquecer a minha casa, tá certo? Ele está dando duas funções. Primeiro, a porta não vai permitir a troca de frio. Olha só o absurdo. Segundo, ele vai dizer que o cobertor vai aquecer a casa, como se o cobertor fosse uma fonte de calor. Então, nós vamos analisar as alternativas daqui a pouco, já já.
a partir do conceito de calor. Lembra? Frio não existe, só existe o calor. Calor é energia térmica em trânsito de um corpo com maior temperatura para um corpo com menor temperatura, beleza? Vamos colocar na mente o conceito para analisar cada uma das alternativas. Vamos lá. Olha só, na letra A diz assim, aquecer a casa e os corpos. Então, já tratamos disso, não é? O cobertor não é uma fonte de calor, tá certo? Então, ele não vai aquecer a casa e os corpos, tá certo? O que ele vai fazer? Ele vai minimizar a perda de calor pela casa e pelos corpos, beleza? Na letra B, evitar a entrada de frio na casa e nos corpos. É a questão da porta, não é? A porta vai evitar a entrada de frio? Não é evitar a entrada de frio, e sim a saída de calor, não é? A troca de calor vai ocorrer do corpo com maior temperatura, que em teoria é o interior aqui da casa, tá certo? Maior temperatura, colocar a temperatura maior, e o frio está aqui fora, né? Tá bem frio lá fora, aqui tem a temperatura menor. Então veja bem, nós temos aqui uma troca de calor. O calor vai de dentro da casa para o meio ambiente, para o meio externo, tá certo? Por isso que não é evitar a entrada de frio. A ideia de fechar a porta é evitar a saída de calor, beleza? Na letra C, minimizar a perda de calor pela casa e pelos corpos. Verdade. A nossa resposta correta é a letra C. Quando você se embrulha com o cobertor, o que você está fazendo? Você está minimizando a perda de calor, tá certo? Você se embrulha ali, você está a uma temperatura e você minimiza, como o cobertor ele é um isolante térmico, não é? Não muito eficiente, mas cada um tem um cobertor mais eficiente do que o outro, né? E aí você minimiza essa perda de calor, tá certo? Minimiza que aconteça a troca de calor com o meio externo, que o meio externo, em teoria, ali na nossa questão, está mais frio do que a pessoa, do que o interior da casa, beleza? Vamos ver o nosso gabarito comentado? Tá aí, ó, na letra A está errada porque o cobertor não é uma fonte de calor. Pronto. Na letra B está errada porque o frio não é um conceito físico. O que é um conceito físico? É o calor. Trocas de calor ocorrem a partir das diferenças de temperatura, não é? Na letra C, nós temos aí, olha, o cobertor é um isolante térmico e minimiza as perdas de calor com o ambiente externo, que se encontra com temperaturas menores, por isso a resposta é a nossa letra C. A letra D está errada porque o frio também não é um conceito físico, já vimos sobre isso, não é? A letra E está errada porque o cobertor não é uma fonte de calor. É a mesma justificativa que nós já vimos nas letras A e letra B aí da nossa questão do Enem. Uma questão simples, não é? Questão simples, mas com incoerências que são do dia a dia. Quando você fala, eu vou fechar a porta aqui para o frio não entrar. Não é o frio entrar, é você não deixar o calor sair, vamos dizer assim. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham entendido, porque nós temos mais uma questão. Vamos para a nossa terceira questão. E na nossa terceira questão, nós temos mais uma questão do Enem. Olha só. Enem 2022. A variação da incidência de radiação solar sobre a superfície da Terra resulta em uma variação de temperatura ao longo de um dia denominado amplitude térmica. Edificações e pavimentações realizadas nas áreas urbanas contribuem para alterar as amplitudes térmicas dessas regiões em comparação com regiões que mantêm suas características naturais, com presença de vegetação e água, já que o calor específico do concreto é inferior ao da água. Olha só, parte muito importante, já que o calor específico do concreto é menor do que o da água. Assim, parte da avaliação do impacto ambiental que a presença de concreto proporciona às áreas urbanas consiste em considerar a substituição da área concretada por um mesmo volume de água e comparar as variações de temperatura devido à absorção da radiação solar nas duas situações, a concretada e a alagada. Desprezando os efeitos da evaporação e considerando que toda a radiação é absorvida, essa avaliação pode ser realizada com os seguintes dados. Olha só, temos uma tabelinha em que temos nas linhas água e concreto e nas colunas a densidade em quilograma por metro cúbico e o calor específico em joule por grama grau Celsius. A razão entre as variações de temperatura nas áreas concretada e alagada é mais próxima de. Então, nessa questão, você vai ter que fazer uma continha para obter a resposta, tá certo? Você vai fazer a continha
você vai marcar a alternativa correta e daqui a pouco a gente vai voltar para conferir se você respondeu corretamente. Então, voltamos agora para ver se você fez a continha corretamente. Veja que nós estamos tratando de calor sensível, não é? Por quê? Porque nós temos aí uma variação de temperatura. E tendo variação de temperatura, nós temos calor sensível. Mas para analisar direitinho, vamos ver a questão. Olha só. Enem 2022, a variação da incidência de radiação solar sobre a superfície da Terra resulta em variação de temperatura ao longo de um dia, denominada amplitude térmica. Edificações e pavimentações realizadas nas áreas urbanas contribuem para alterar as amplitudes térmicas dessas regiões, em comparação com regiões que mantêm suas características naturais, com presença de vegetação e água, já que o calor específico do concreto é inferior ao da água. Assim, parte da avaliação do impacto ambiental que a presença do concreto proporciona às áreas urbanas consiste em considerar a substituição da área concretada por um volume de água. Olha só, nós temos a substituição da área concretada, tá certo? Da área concretada por um mesmo volume de água. Então nós já temos aqui a primeira informação, o volume é igual, né? E comparar as variações de temperatura devido à absorção da radiação térmica, da radiação solar nas duas situações, a concretada e a alagada. Desprezando os efeitos da evaporação e considerando que toda a radiação é absorvida, olha só, e considerando que toda a radiação é absorvida. Então, toda a quantidade de calor transferida tanto para o concreto quanto para a água é o mesmo, tá certo? A quantidade de calor do concreto vai ser igual à quantidade de calor da água. É isso que ele está dizendo para você aqui nessa informação. Essa avaliação pode ser realizada com os seguintes dados. Vamos lá. Temos aqui, olha, os seguintes dados. E aí, os dados eram uma tabelinha, não é? A razão entre as variações de temperatura nas áreas concretada e alagada, então ele aqui, olha, a variação de temperatura da área concretada sobre a variação de temperatura
da área alagada. Ele quer isso daqui, tá certo? A razão, olha, entre as variações de temperatura da área concretada e alagada é mais próxima de. Então, nós teremos aqui esse valor para encontrar. De cara aqui, olha, a resposta é a letra B, 2,1, tá certo? De cara é a letra B, 2,1. Bom, pessoal, para chegar nesse valor de 2,1, nós temos uma continha a fazer de acordo com aquilo que nós já retiramos da questão ali. Aqueles dados, primeiro, o volume de água e o volume de concreto é o mesmo. Segundo, a quantidade de calor absorvida pela água e pelo concreto também nós vamos considerar o mesmo. Para quê? Para comparar as variações de temperatura, beleza? Vamos lá. Olha só, tá aí a nossa continha, olha. Para resolver a questão, vamos aos dados. Isso daqui são os dados da tabela, tá certo? Aquelas densidades, tá aqui, olha. Nós fizemos uma transformação para colocar em grama por metro cúbico. Tanto a densidade da água quanto a densidade do concreto, tá certo? Para isso, nós multiplicamos por 1000 gramas por quilograma. Aí o quilograma morre e vai ficar grama por metro cúbico, beleza? Isso que nós fizemos aqui. E aqui nós retiramos os calores específicos, tanto da água quanto do concreto. Os volumes de água e concreto são iguais, daqui a gente já explicou qual é o trecho em que aparece essa informação, não é? Vamos então à continha, olha. Para o cálculo, a quantidade de calor absorvida pela água e pelo concreto nós vamos considerar o mesmo. Como nós estamos querendo comparar as variações de temperatura, nós temos calor sensível, não é? Viu variação de temperatura é calor sensível. Então é a equação do que macete. Massa da água, calor específico da água, variação de temperatura da água. E a mesma coisa para o concreto, tá certo? Então vamos lá. Olha só, densidade é massa sobre o volume. Então, se eu quero encontrar a massa, vai ser densidade vezes o volume. No lugar da massa, nós vamos substituir densidade vezes o volume, tá certo? Tá aqui, olha, densidade vezes o volume. Substituímos densidade vezes o volume da água, densidade vezes o volume do concreto, tá certo? Só que o volume da água é igual ao volume do concreto, então o que vai acontecer? Nós vamos cortar aqui, porque eles são iguais, tá certo? Sendo iguais, nós temos a seguinte equação, olha, densidade da água, calor específico da água, variação de temperatura da água, a mesma coisa para o concreto. Substituímos os valores, faremos umas continhas e encontraremos aí, olha, variação de temperatura do concreto sobre a variação de temperatura da água é igual a 2,1. Essa última parte é só matemática, viu, pessoal? É só você pegar aí, sair manipulando os números e lembrar, número com número, potência com potência, você vai chegar ao valor de 2,1. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham entendido. Questão um pouco mais complexa aí com os cálculos, mas é essencial para que você vá bem nas provas de vestibular. Bom, agora eu já vou me despedir de vocês. Que tristeza, né? Vamos para o nosso encerramento. Então é isso aí, pessoal. Então nós vamos encerrar aqui. Olha só, é essencial para você ir bem numa prova de vestibular, resolver bastante questão. Viu que nós colocamos aí bastante questão do Enem para você treinar. Terminando aqui, você vai pesquisar mais questões do Enem para você ir muito bem aí nas provas de vestibular que você tanto almeja, a sua tão sonhada vaga na universidade. Bom, aqui eu me despeço, mas antes, vamos fazer a nossa selfie. É isso aí, pessoal. Olha só, quando postar a foto aí da selfie com o professor, você vai marcar aí o nosso Instagram, @centrodemídias_am. Vai também colocar a hashtag, olha, Projeto Conquistar Seducan. Não esqueça de marcar e não esqueça de postar na nossa hashtag. Aqui eu me despeço de vocês, até uma próxima. Tchau, pessoal!